Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer já faz algum tempo e aí eu pensei, por que não hoje, né? Então eu quero falar com vocês sobre qual é o maior problema dos cursos de engenharia. Claro que maior problema, né, é na minha opinião, e é importante destacar que esse problema que eu vou relatar para vocês não é em nível da Poli, não é em nível da USP e não é em nível do Brasil, é em nível do mundo, tá? É uma discussão que acontece no mundo todo. Por isso que eu estou aqui falando que é o maior problema de todos, né? E vou torcer para que não passe nenhum carro de político aí para não atrapalhar o vídeo. Mas enfim, qual que é então este maior problema do curso de engenharia? É a questão da grade curricular. No caso, mais especificamente, é a questão da carga horária do curso, carga horária do semestre do curso, né? E aí, alguns de vocês que estão mais espertos vão falar assim: peraí, Felipe, você falou que a carga curricular, a carga horária semanal do curso era 28 horas semanais? Pô, 28 horas é pouco, como assim? Eu sei que existem cursos que tem 40 horas até, aí sim é complicado, né? E realmente, se você pensou nisso, imagino que a grande maioria sequer pensou nisso, né? Mas se você pensou nisso, você está certo em partes. Então vamos aqui discutir um pouco mais sobre isso, tá? Antes de entrar nessa discussão, gente, já vou antecipar um negócio. Primeiro, você não precisa concordar comigo, isso é óbvio, eu sempre deixo isso claro. Se você discordar em algo, coloque aí nos comentários pra gente debater sobre isso, eu acho importante. E segundo, eu não vou apresentar aqui solução. Por quê? Porque não tem solução fácil. Se tivesse solução fácil, já teria sido resolvido já esse problema já. E esse problema é um problema do mundo todo do curso de engenharia. Então assim, não tem solução fácil. O que eu vou apontar aqui são alguns pontos que poderiam ser adotados, mas assim, não existe solução fácil. É que nem aquele meme muito bom que aparecia há um tempo na internet, que era assim: você vestibulando, você jovem com seus 17 anos, explique agora numa redação de 30 linhas como é que você vai resolver um problema mundial que ninguém resolveu até hoje. Nossa, eu adorava esse meme, muito bom. E realmente é isso mesmo, né? Não é minha função aqui num vídeo de 10 minutos resolver o problema que o mundo todo não resolveu até hoje. Mas enfim, vamos falar sobre a grade horária, né? Realmente, cursos ligados à área de saúde, por exemplo, medicina, odontologia, farmácia, até mesmo enfermagem também, né? Que em geral fica um pouco esquecido, mas enfim. São cursos que sim, em geral, vão ter uma maior carga horária semanal do que os cursos de engenharia. Então, trazendo aqui para o contexto da USP, eu falei para vocês, a Poli vai ter no máximo 28 horas de aulas semanais. Já esses cursos que eu falei, por exemplo, eles vão ter 32, 36, alguns deles em alguns semestres, não todos, claro, vão chegar a 40. Então, quer dizer que esse problema não é só da engenharia? Também. Esse problema não é só da engenharia. Mas a engenharia vai ter dois agravantes aqui. Primeiro agravante: esses outros cursos, tudo bem, eles têm, eles podem até ter carga horária maior. Eles podem até ter 30 horas, 32, 36, 40 horas. Mas assim, gente, eu tenho amigos de vários cursos. Eu posso falar para vocês com conhecimento da causa. Eu consigo contar nos dedos de uma mão, ó, da mão aqui direita minha, as matérias que eu fiz na minha graduação que a aula acabava mais cedo. E quando eu falo mais cedo, não é tipo 5 minutinhos mais cedo, é meia hora mais cedo. Eu consigo contar nos dedos da minha mão direita. Você vê que foram poucas, né? Agora, esses meus amigos não. Esses meus amigos, eles tinham matérias que a matéria era, por exemplo, das 2 até as 6, e a matéria acabava 4 horas da tarde. Acabava 4h30, então a matéria acabava 1h30, acabava 2 horas mais cedo que esperado, e isso era bastante comum, tá? E assim, gente, muito cuidado aqui. Eu não estou falando aqui desmerecendo a matéria ou desmerecendo o curso. O que eu estou falando eles tinham matérias que tinha 4 horas de aula e a aula durava 2 horas. Se o professor conseguia ensinar aquele assunto que na teoria deveria ser ensinado em 4 horas, ele conseguir ensinar em 2 e ensinar bem, tá ótimo. Isso é ótimo, não é uma coisa negativa, é uma coisa muito positiva. O que eu estou fazendo aqui com vocês é relatando uma realidade. Então assim, esses cursos que, naquele semestre ele tem 36 horas de aula semanal, 40 horas, olha, se você for ver esses tempinhos que as aulas acabavam mais cedo, acabava tendo
30, 28, 32 horas. Claro, não são todos os cursos, estou relatando aqui algumas realidades com vocês, tá bom? Então esse é o primeiro fato. A engenharia tem 28 horas de aula e são 28 horas de aula mesmo, assim, até o final, viu? Eu não conheço casos de amigos meus da Poli que as aulas acabavam muito mais cedo, não. E de novo, não desmerecendo os cursos que tem matérias que acabam mais cedo, tá bom? Segundo agravante é o seguinte, é a alta taxa de reprovação das matérias. Então, assim, fazendo, gente, uma análise muito superficial com vocês de nível da USP. As matérias de nível da USP como um todo, a média de reprovação vai ficar em torno dos seus 10% dos alunos, 20% se for uma matéria muito difícil. Isso no nível da USP como um todo. Agora vamos trazer essa realidade para o nível da Poli. As matérias da Poli têm uma média de reprovação de 25%. E as matérias muito difíceis vão reprovar por volta de 50% dos alunos, metade de uma turma. Ou seja, os alunos da Poli têm muito mais reprovação do que a média da USP. Eu acho que isso é óbvio para vocês, né? Inclusive, eu acho que a Poli só perde para os cursos de física. Óbvio, física realmente é muito difícil. E talvez matemática é bacharelado, não licenciatura. Só que esses dois cursos têm em comum o fato de serem cursos meio período. E aqui vale uma observação muito grande, eu já falei isso em vídeos anteriores. Quando a gente fala de um curso meio período, não é que, por exemplo, eu sou aluno da física, eu tenho aula de manhã, de tarde eu vou ficar olhando para o teto, eu vou ficar jogando videogame, vou ficar na internet, vou ficar saindo, enfim, não é isso. O curso espera, né, que o aluno tenha um momento para estudar. E esse momento seria o outro período. Claro que você não vai estudar 24 horas por dia, mas assim, o curso prevê isso, né? Então os cursos meio período, eles preveem que o aluno nesse outro período, né, nessa outra metade de período, vai estudar. Coisa que os cursos integrais já é mais complicado. Se o aluno tem aula integral, quando é que ele vai estudar? De noite? No final de semana? Complicado. Aí você vai falar, pô, Felipe, o curso da Poli tem 28 horas de aula, logo ele vai estudar nas outras 12? Faz sentido. Só que, dependendo da situação e dependendo do contexto, não é tão simples assim. Não é, 40 menos 28, 12. Não é tão simples assim que as coisas funcionam, tá? Até porque a Poli, e agora eu vou ter que trazer um pouco mais pro meu contexto, né? Porque eu não tenho tanta visão assim dos outros cursos da Poli quanto eu tenho da computação barra elétrica. São cursos com muito trabalho e muitos testinhos. O que são testinhos? Testinhos é o que a gente chama de avaliação continuada. Em vez de você dar uma mega avaliação no final, você dá várias avaliações ao longo das semanas. Só que por causa disso, você sempre tem que estar estudando. Então, semanalmente, sempre tem que ter um tempo de estudos para esse testinho. Fora o tempo dos trabalhos. Em resumo, vai exigir muito estudo, muito trabalho. Então, com isso, eu queria dizer para vocês por que esse é um problema que eu estou focando aqui na engenharia. Claro, outros cursos podem ter sim, mas o foco, né, como a maioria de vocês aqui do canal quer fazer um curso de engenharia, é bom a gente falar da engenharia. Então, gente, é um fato. A engenharia, ela tem uma carga curricular muito grande, uma carga horária semanal muito grande. Os alunos ficam assim, tipo, afogados com tanta matéria e tanta coisa para fazer semanalmente. Agora, vamos falar aqui dos possíveis caminhos a se adotar, que não são soluções, por quê? Porque esses caminhos não são fáceis de adotar. Primeiro caminho, fácil, enxuga a carga curricular, então. Se 28 está muito, dá 20. Fácil, né? Por que ninguém fez isso ainda? Por que será? Porque isso envolve uma série de problemas. Beleza, era 28, vou passar para 20. Quem que vai ser enxugado? Que matéria que vai perder crédito? Que matéria que vai ficar mais leve? A matéria X, porque ela é menos importante. Mas quem falou que ela é menos importante? Percebem?
Outra coisa, a matéria X, quem dá ela é o professor tal lá. Esse professor, ele é prejudicado, tanto no âmbito das faculdades públicas, quanto no âmbito das faculdades particulares. Nas públicas, ele é prejudicado, por quê? Porque ele tem que cumprir uma carga horária de aula anual. Se aquela matéria dele for enxugada, ele tem que dar uma outra, a mais. E nas faculdades particulares, por quê? Porque se o professor tem aquela matéria, ele vai ganhar por dar aquela matéria, com aquela carga horária curricular. Se a matéria dele é enxugada, logo ele vai ganhar menos. Complicado. Vocês percebem que não é fácil? Vamos agora para a segunda opção. A segunda opção seria muito parecido com o que acontece na pós, e que eu particularmente acho perfeito, mas eu sei que não é viável na graduação, que é o seguinte: a sua matéria X, de novo, vamos pegar uma matéria, nome genérico, matéria X, né? A matéria X, ela tem 4 créditos, só que não vão ser 4 créditos de aula, vão ser, por exemplo, 2 créditos de aula e 2 créditos de estudos, ou seja, você delega parte do aprendizado para o aluno. Interessante, mas temos problemas aí. Primeiro problema: todos os alunos vão ter a maturidade para estudar por conta própria? Todos os alunos vão falar assim: opa, essa matéria aqui ela tem 2 créditos de estudos, logo eu preciso ficar 2 horas semanalmente estudando essa matéria. Todos vão? A resposta é óbvia: não vão. Não vão fazer isso. Uma minoria, assim, sei lá, 10% vai fazer isso. Então, complicado. E segundo problema dessa possibilidade aí, vamos voltar para as faculdades, principalmente particulares agora. O professor que ganhava para dar esses 4 créditos vai continuar ganhando para 4 créditos, ou ele vai ganhar para 2, porque os outros 2 o aluno é autodidata? Que complicação, né, gente? Que complicação. Então, assim, o vídeo que eu queria fazer, na base, era isso. Vocês percebem como é um problema, assim, claro? Existe esse problema, gente, ninguém nega. Eu não conheço ninguém até hoje que fala assim: não, o curso de engenharia tá tranquilo, tinha que ter até mais matéria. Ninguém, gente, ninguém fala isso. Sério, ninguém. Mas, ao mesmo tempo, como é que você muda? Como é que você enxuga? Eu apresentei aqui 2 pontos, só que são pontos complicados. Percebe? Então, assim, eu, Felipe, não vejo mudança a curto prazo. Inclusive, saiu uma entrevista, não, foi tipo um webinar que eu não consegui assistir ainda, que foram professores da Poli falando sobre, no caso a diretora, né, falando como a Poli iria se adequar às novas estruturas curriculares que o MEC está impondo. E assim, isso não tem nada a ver com enxugar o curso, tá? Mas só isso já é um trabalho muito grande. Então, gente, é um problema, né, que a solução não é fácil. Era isso que eu queria trazer para vocês já ficarem cientes disso. É claro que eu quero ter uma esperança. Então eu quero, assim, eu, como futuro professor, assim como muitos outros que virão junto comigo, né, eu quero realmente que a gente consiga, né, mudar isso. Mas não é fácil. E é claro que eu conto com o apoio de vocês como futuros professores e até de vocês como futuros alunos, né, para ver se a gente consegue melhorar um pouco esse cenário. Enfim, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se concorda, se discorda, coloca aí nos comentários. Vamos debater na medida do possível, né? Mas eu acho que esse é um tema bastante relevante, né? E é por isso que eu trouxe para vocês aqui. E mais pro fim da semana, aproveitando esse gancho, eu vou fazer um vídeo também, só que eu vou falar sobre qual que é o grande problema, né, ou então o grande desafio dos cursos de computação. Então vamos fechar um pouco mais esse escopo, né? Vamos falar especificamente da computação. Eu espero que vocês gostem. Então é isso, se cuidem, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.